Teoria da conspiração. Eu tenho um vídeo no YouTube, já gravado há mais de 6 ou 8 meses, em que eu falo sobre a teoria da conspiração, lendo um trecho do meu livro Maniqueísmo Social. É um livro é um vídeo mais de imagens. Seria legal você dar uma olhada depois. Se aqui, se você tiver tempinho, eu vou te dar uma explicação de uma outra maneira para você trazer esse conceito para as coisas como elas acontecem no dia a dia, principalmente no mundo em que nós vivemos aí de guerra da desinformação, política. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar para você sobre roteiro de filme, para você saber como um roteirista pensa na hora de escrever um roteiro. Muitos estudos foram feitos lá na década de 40, 50, quais eram os tipos de filme que as pessoas mais se interessavam, e estipularam, um autor em específico estipulou uma maneira de fazer isso acontecer. Então eles começam o chamado de trás para frente. Ele começa definindo o que ele quer, qual que é o final do filme, né? Como ele vai chegar nessa resolução. Ele vai criar um ponto de virada em algum determinado momento do filme para que ele consiga fazer você se interessar para ir até o final. No meio aqui ele vai ter uma confrontação de uma ideia apresentada, de uma apresentação feita inicialmente. Aqui ele vai ter um ponto de virada também. Então tudo isso vai ser elaborado com muita técnica e muito conhecimento, não só para o filme ficar interessante de fato, mas para que você fique preso no filme até o final. Então ele vem, apresenta os personagens, né, um momento inicial, tem um ponto de virada ou uma apresentação mais elaborada do que ele pretende. No meio aqui ele vai ter uma confrontação da ideia básica, o bem contra o mal, alguma coisa assim. Um ponto de virada é a resolução. Na política, principalmente na geopolítica hoje em dia, tem sido extremamente impressionante a maneira como os caras têm feito a condução das coisas. Recentemente eu vi um vídeo de um rapaz lá da Bahia, que ele fala que um borracheiro jogava prego lá na estrada ou na avenida para ter mais clientes. Isso não deixa de ser uma espécie de teoria da conspiração e um modo de entender as coisas de trás para frente. Ele joga o prego querendo consertar o pneu e ter mais clientes e fazer mais dinheiro. É uma maneira bastante, mas é o que em tese vem acontecendo com a questão da vacina também. É bem provável, não posso provar obviamente, mas é bem provável que esse vírus, apesar de ser real, infelizmente ele existe, ele tenha sido criado em laboratório. Criado em laboratório, eles vêm tentando desde 2005, se eu não me engano. Primeiro H1N1, gripe do suína, gripe da aviária e aí vai. Não dá para dizer que seria uma ideia de teoria da conspiração mesmo tentar provar isso, que não vai conseguir. Mas eles vêm tentando há bastante tempo e é muito curioso como quem mais está se beneficiando com os resultados políticos da invenção desse vírus ou do aumento da proporção real do que ele é, e ninguém está dizendo que não é real, infelizmente as pessoas estão morrendo, vou repetir, infelizmente as pessoas estão morrendo, ok? A gente não deseja isso de hipótese alguma, mas independente disso, em paralelo está correndo um processo de dominação, um processo de controle por meio desse vírus. Isso acontece, e eu tenho uma frase lá no meu livro que diz o seguinte: o maior problema da teoria da conspiração não é enquanto ela parece apenas uma teoria da conspiração. Como seria bom você ouvir um amigo que tem mania de teoria da conspiração te falar uma ideia absurda e essa ideia nunca passar daquilo, nunca se concretizar. Mas infelizmente algumas ideias de teoria de conspiração elas estão se concretizando. Existem estudos de manipulação, de controle da mente, de manipulação do comportamento, Maslow e muitos outros pesquisadores, Pavlov, existem muitas pessoas que vieram estudando ao longo de décadas isso, pessoas que até já morreram, de como fazer uma transvaloração do ser humano com relação ao comportamento. E infelizmente isso é comprovado cientificamente. Digo infelizmente porque eles atingiram um sucesso, talvez não que eles almejassem, mas conseguiram controlar as pessoas. E a questão do vírus, ela está sendo utilizada de maneira muito mais política do que de saúde. Ela é uma questão de saúde para aquele que está ali, que ficou doente ou que perdeu um amigo ou um parente ou um conhecido. Mas para os políticos ela é uma guerra política, né? E aí como que os caras fazem isso? Você vai analisar aqui, anotado em azul, alguns temas. Então, por exemplo, primeiro eles começam, eles já sabem onde eles querem chegar no controle social, né? Transvaloração das pessoas, elas mudam os valores, e normalmente quando a pessoa inverte os polos, ela não volta mais, daqui a pouco ela está defendendo o bandido e achando que o culpado é o trabalhador. E você vê isso diariamente aí nos noticiários.
Então o que eles fazem? Eles já sabem onde eles querem chegar no controle. E eles vêm fazendo isso de trás para frente, como se faz nos roteiros de filme. Por isso que você não percebe. Para quem escreveu o roteiro do filme, que ele sabe onde ele quer chegar, fica tudo mais claro. Depois basta escrever a história, cumprindo esse cronograma até chegar no ponto onde ele quer. Na questão social, manipulação política, transvaloração da sociedade para que vire outra coisa, é um pouco mais trabalhoso, mas eles infelizmente estão conseguindo também. Então eles começam aqui, se eles querem chegar numa situação X, eles começam a bater antes, começam a dizer que a sociedade é muito disciplinadora, que existe uma rigidez moral muito grande, mas eles não falam como é que é a vida sem essa rigidez moral e sem essa disciplina. Quem conta isso para nós é a história, né? Mas até reescrever os livros de histórias, eles reescrevem. Aliás, se você não sabe, até dicionário você tem que tomar muito cuidado. Existem muitos dicionaristas comunistas que mudaram o sentido de algumas palavras para dominar a sociedade. Ao passo de extrapolar o sentido da palavra de conservador como uma pessoa reacionária. Para mim, eu te provo depois em outros vídeos, está aí lá no meu canal, reacionários são os progressistas, que querem construir a casa do teto para baixo, como se a história não tivesse comprovado que a gente precisa da tradição e do conhecimento histórico para construir uma casa de baixo para cima. Mas aí é uma outra história, fica para um outro vídeo. Relação do aborto, eles querem chegar no ponto do aborto, mas eles não podem ir direto ao aborto, senão você não vai aceitar. Então o que eles fazem? Eles começam com a questão do anticoncepcional. Eu não vou entrar no mérito da questão de cada ponto, tá? Não é o objetivo desse vídeo, ser contra isso ou ser contra aquilo. É te dar um panorama do que é uma teoria da conspiração e como eles constroem isso e por que você aceita. Porque ele vai te construindo antes, sabendo qual que é o objetivo. É como se você fosse fazer uma viagem que só eles soubessem para onde é a viagem e você não. Quando você vai ver, você já está no objetivo que eles queriam e você nem imaginava que o objetivo era aquele. Então ele vai fazendo uma transgressão sexual, né? Vai dizendo que aquilo é a liberdade. Só que, por exemplo, eu tenho um livro aqui, a criança é um pouco muito pesado, um livro de 800 páginas, que fala sobre o controle social por meio da transgressão sexual. Que ninguém diz ninguém te avisa, por exemplo, que essa liberdade iniciada lá nos anos 60, 70, acaba destruindo o ego da pessoa. Ela fica uma pessoa psicologicamente destruída. Só que até chegar nesse ponto, todo mundo acha legal, porque começa como uma liberação. Todo mundo se sente solto. Só que sem limites, a gente vai para o fundo do poço. Questão de transvaloração de valores, depois eu posso até fazer um vídeo, eu não fiz ainda, mas está no meu livro, que fala sobre a janela de Overton, que ele vai transfigurando os objetivos que ele quer de maneira que você vai aceitando. Ele não faz isso numa pancada só. Então você não vai aceitar uma sociedade violenta de uma hora para outra. Primeiro ele tem que dizer que a culpa é de alguma outra coisa. Daqui a pouco ele vai dizer que o bandido é vítima da sociedade. Todos nós temos a oportunidade de construir alguma coisa. E nesse mundo eu tenho uma certeza, poucas vezes eu tenho falado assim, que a gente chega aqui já devendo, que a gente deve muito mais para a sociedade do que a sociedade para a gente. Porque você não chegaria à fase que você chegou sem os seus pais, sem a sua mãe, né, sem algum parente. A gente já nasce muito vulnerável. E se não fosse pela construção social que nós temos, independente de você ter tido pai e mãe, né, mas você foi criado por alguém. Então você já chega devendo e você só está vivo hoje porque alguém lá atrás se sacrificou por você para te fazer alguma coisa para você chegar no ponto que você chegou. Nós vamos, com outros vídeos, construindo essas ideias. São como clusters que eu vou chamando quadradinhos que você vai preenchendo. Não adianta querer fazer tudo num vídeo só, não dá, é um assunto muito longo. Então a gente vai preenchendo esses quadradinhos e você vai, como se fosse um quadro impressionista, à distância você vai entendendo como é que é o comportamento humano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender por que a teoria da conspiração sempre parece uma coisa absurda. Na verdade, só quem está manipulando que sabe onde quer chegar. E quem consegue, de alguma maneira, quando acerta, ter uma ideia do que está sendo construído, ele fica parecendo louco. É como você assistir um filme já sabendo o final. Quem é que sabe o final do filme? Só quem participou da construção dele, seja do roteiro ou da filmagem. Mas nas questões políticas, um grupo muito pequeno está manipulando a sociedade e determinando o que cada um vai fazer. Quando aparece uma alma lá iluminada que sabe o que está acontecendo, ele fica parecendo uma pessoa louca. A questão é o seguinte, o problema não é quando ela erra,
Quando ela erra, tá tudo legal, maravilha. Um amigo teu te passou uma teoria da conspiração e errou feio, bacana. O problema é quando ele acerta e quando chega aqui você já não tem mais como mudar. É como você entrar numa rua sem saída e quando você chega lá no final da rua sem saída, você descobre que é uma emboscada e que não tem mais para onde você correr, você vai ser metralhado. E aí já era. Essa é a ideia da teoria da conspiração. Quando os caras constroem alguma coisa como se fosse um roteiro do filme, eles já sabem o que querem no final do filme. Se você quiser ter algum detalhamento melhor, talvez você goste mais do outro vídeo. Vá lá no meu canal, não deixe de se inscrever. Se gostou, dê um curtir. E lá tem um vídeo falando sobre teoria da conspiração de uma maneira mais tranquila do que eu falei aqui. Aqui, na verdade, as imagens ajudam de uma maneira, lá o vocabulário e o texto ajudam de outra maneira. Ok? Um abraço, obrigado, até o próximo vídeo.